Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre Jesus e os seus discípulos. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos. E os acontecimentos que envolveram essa convivência são fantásticos. Primeiro porque ele poderia ter feito toda a sua obra sozinho, mas ele escolheu um grupo mostrando que ninguém faz nada só. E esse grupo que ele escolheu não era formado de doutores, não era formado de PhDs, nem de mestres, nem de pessoas letradas, mas de pessoas simples. E quando eu vejo isso, eu me lembro muito do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade nos orienta, nos instrui, dizendo: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, espíritas, instruí-vos. Querendo nos dizer que para amar não precisa de cultura, nem de instrução. Daí porque a gente sabe que tem muita gente que usa a sua cultura para prejudicar o outro. A gente sabe que, lamentavelmente, tem pessoas que se trancam numa sala, num laboratório, e vai construir, por exemplo, a bomba de nêutron, que foi construída só para tirar vidas, para destruir e não para construir. Portanto, o mais importante para a espiritualidade não é a cultura, é o amor. Lógico que se você tem conhecimento, ajuda a você discernir melhor, a ter mais consciência. Mas para amar, não precisa de cultura. Jesus não escolheu nenhum doutor, nenhum PhD. E quando ele escolhe Mateus, numa coletoria, perto de Cafarnaum, Mateus era um cobrador de imposto, um publicano, alguém mal visto. Além de escolher Mateus, ainda foi jantar com um grupo de companheiros dele, e por isso ele foi criticado, porque ele foi jantar com publicano e com pagãos, ou com aqueles que não seguiam a Torá, na visão dos judeus daquela época. E Jesus disse: eu vim para viver no meio dos doentes, porque os sadios não precisam de médicos. Então as suas lições, as suas colocações sempre foram racionais e fantásticas. E ele não escolheu nenhum doutor, por quê? Porque para se amar não precisa de cultura. É isso que nós queremos colocar para você, meu caro telespectador. E entre os discípulos deles tinham pessoas de todas as camadas, de todos os comportamentos, incrédulos, como Tomé, atirados, como Pedro, fracassados, como Pedro também, que o negou 3 vezes. Mas nem por isso deixou de ser amado por Jesus. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para você de um episódio que acontece em Mateus, narrado em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, que você pode encontrar isso também em Marcos 4, 35 a 41, que é exatamente um episódio muito comum, que diz o seguinte: depois disso, entrou Jesus num barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha, Jesus não estava muito preocupado com as coisas materiais. No meio do mar, os discípulos pescando e ele dormindo tranquilamente. Ora, quando a tempestade veio, os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes Jesus: por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança, grande calmaria. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Ora, será que Jesus ordenou o vento e o mar para se acalmar? Será que Jesus teria realmente feito isso? O fato, eu não nego, é narrado por Mateus, é narrado por Lucas e é narrado por Marcos. Portanto, os
3 sinóticos narram esse episódio. A pergunta é, na verdade, quem foi que Jesus mandou realmente se afastar? Foi o vento? Foi o mar? Nós espíritas não temos dificuldades de entender muitas passagens do Evangelho, porque racionalmente o Espírito da Verdade, na questão 627, nos afirma que o Espiritismo tem a obrigação, tem a missão, tem o papel de levantar o véu, de esclarecer as questões, mas muitas vezes não entendidas pelos homens. E Kardec vai mais além na obra Gênesis, quando ele diz que o milagre é milagre até onde nós não compreendamos o que está acontecendo. E ele acredita, ele considera o milagre uma revogação da lei divina, e que como Deus não revoga as suas leis, na verdade o que houve não foi um milagre, mas um desconhecimento da nossa parte sobre aquele fator, sobre aquele acontecimento. E neste caso, especificamente, você vai ver a primeira observação de Jesus. Por que é que vocês não têm fé? Por que vocês estão tão... Vocês não têm condições de fazer o que eu estou fazendo? Vocês precisam me despertar? Em outras palavras, por que tendes medo, homens fracos na fé? Eles chamam muitas vezes emuná kitaná, ou pequenos da fé. E a palavra fé em hebraico, emuná, significa, vem de imune é exercício. Portanto, fé não é crença, é prática, exercício do bem em favor do que me cerca. Isso é fé. É ação, atitude, testemunho. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não adianta eu fiz milagre, eu fiz isso, eu curei em teu nome. Não. Isso não conta nada. Eu não vos conheço, diz Jesus. Porque ele dá a receita lá no próprio Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que o que vai contar no juízo final, na hora da nosso testemunho, é o que a gente fez pelo outro. Quantas vezes você ouviu o seu irmão? Quantas vezes você deu de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestiu os nus, visitou os presos, os doentes? É nisso que ele conta. Mas o nosso tempo nessa parte está esgotado e nós vamos concluir na terceira parte o que é que realmente Jesus fez ao levantar a mão no mar da Galileia e ordenar que os ventos e as ondas se acalmassem. Não saia daí que no minuto a gente já volta para explicar isso para você. Até já.